Mais de 110 milhões de reais por ano é o prejuízo que a falta de segurança nos rios da Amazônia causa ao setor de transporte de cargas e de passageiros aqui nesta região. E este prejuízo, não se iludam, não são só os empresários que pagam. Na verdade, todo esse prejuízo é bancado por quem usa as mercadorias e quem navega como passageiro nos barcos de linha de passageiros aqui na região. Por exemplo, se você pega um barco hoje de linha para ir de uma cidade a outra e observa uma voadeira ou mais, o que é muito comum aqui na região, as pessoas até querem vender as coisas, se aproximando do seu barco já dá medo em todo mundo, isso aí é notório. E se você consome feijão, por exemplo, que é transportado de barco, você está pagando mais caro por esse feijão por causa do custo da tentativa dos empresários de colocar segurança para diminuir esse prejuízo. E não estão conseguindo. Está aqui conosco no Café com Tablet o vice-presidente da Federação das Empresas de Navegação do Amazonas, Dodô Carvalho, que já foi presidente do Sindicato das Empresas de Navegação do Amazonas, já foi presidente, é vice-presidente da Federação Nacional do setor também, e que convive com esse problema todos os dias. Dodô, é isso que está acontecendo? É isso que eu relatei aqui que está acontecendo nos nossos rios? É isso mesmo. E aí, Jefferson, começando, o que é uma solução de logística para a nossa região, que é a navegação, está tornando uma coisa insegura. Porque tanto o dono da carga, ele não quer ficar com o prejuízo recebendo do seguro. E o seguro também não é de graça, O seguro também não é de graça. Então, assim, esse prejuízo, ele existe, ele é real. Esse número aferido aí que você colocou de 110 milhões é um número de 2015. Nós não temos aferição de 2016, 2017, mas só pelo número de 2015 a gente tem certeza que aumentou esse número, já tem, como você colocou... O prejuízo já é maior hoje. O prejuízo já é maior, já tem trechos que realmente as pessoas não conseguem mais navegar à noite. O trecho do Médio Solimões já está extremamente perigoso. O trecho na linha que viaja para Belém, que é a grande linha que leva o nosso eletroeletrônico, e a gente já não consegue, se não tiver escolta armada, a gente já não consegue mais navegar em determinados trechos. E isso tudo é o que você colocou, repercute no preço do frete e, consequentemente, no preço da mercadoria. Então, essa insegurança nos rios nossos é grave, e ela é crescente, e isso vem causando um desconforto muito grande para todo usuário, principalmente para o passageiro. Os empresários, de um modo geral, qual é o esforço que vocês estão fazendo? Porque, como eu disse no começo, isso deságua nas pessoas que pagam pelo transporte, pelo feijão, pela mercadoria que é transportada, tudo fica mais caro, porque os empresários têm que gastar com fator segurança, seguro, etc. E o passageiro também paga uma passagem mais cara. Tem barco, é verdade que tem barco já colocando, barco de passageiro colocando escolta armada? Já temos barcos de passageiro em determinadas linhas, principalmente nessa linha do Solimões, que já trabalham, já tem escolta armada embarcada, que passam a noite de vigilância para poder você viajar determinados trechos de noite. É caro isso? É caro. Isso custa numa viagem algo em torno de 20 mil reais. É um custo significativo quando você afere o custo da viagem. Então isso, há 3 anos atrás, não tinha. Então, o que é isso? Falta de segurança nos rios. Agora, é um problema de quem? Falta de segurança. É um problema dos municípios, é um problema dos empresários que não investiram em segurança, é um problema do Estado, é um problema federal. Como é que vocês, como empresários e o setor, né, que representa os empresários, como é que vocês lidam com isso? Eu acho que é um problema de todos nós. Acima de tudo, é um problema de falta de segurança nos rios. E a responsabilidade por resolver. Pronto, nós ainda não compreendemos os rios como nossas estradas. E a gente precisa compreender que é pelos rios que nós vamos fazer o nosso ir e vir. A gente transporta nos rios da Amazônia 9 milhões e meio de passageiros. Nós transportamos nos rios da Amazônia só de carga geral, que a gente chama, não estamos falando aqui de grãos e nem de minério, nós transportamos algo em torno de 10 milhões de toneladas nos rios da Amazônia. Ano. No barco, na balsa, em todo tipo. E isso, quando a gente não tem segurança e a gente precisa contratar um seguro mais caro, uma escolta armada, vai repercutir no preço do frete, que consequentemente repercute no preço da mercadoria. Bem, aqui no Rio Madeira, por exemplo, em direção a Porto Velho, a gente tem informações de que existem milhares, talvez até 2.000 balsas entre Porto Velho e Novo Aripuanã, é isso? Que estariam, lógico, de garimpo, né? Que operam de forma ilegal, mas é um problema sério, por outro lado, resolve a vida de muita gente ali.
Certo? Como é que ali dizem que o setor de navegação de carga tem um prejuízo absurdo naquela região. Você confirma isso também? E o que vocês já fizeram para tentar diminuir esse impacto que a gente repete, sempre cai no bolso do consumidor? Na verdade, o caso específico do Madeira, no verão, que é quando o rio seca, nós temos de Porto Velho a Novo Iripuanã algo em torno de 2.000 dragas fazendo extração de minério no leito do rio. Isso causa uma insegurança para a navegação mesmo, que está navegando, e causa um desarranjo social muito grande. Porque muita gente depende também disso. Muita gente depende disso, tem muita gente trabalhando disso. E o que o setor quer? A gente quer que tenha um ordenamento. Ordena alguém, o governo federal, o governo estadual, os próprios governos municipais precisam ordenar. Eu acho que o Rio Madeira é um rio importantíssimo para o nosso desenvolvimento, não só do Amazonas, como da região amazônica, mas ele precisa ser ordenado. Não necessariamente precisa acabar com a atividade de extração de garimpo no Rio Madeira, mas a gente precisa que aquilo esteja regulamentado, registrado, documentado, separando as áreas... Ecologicamente, que é o mais difícil. Ecologicamente correto, precisa todo um ordenamento. Quando eu falo ordenamento, eu falo todo chamar essa atividade para a legalidade. E o que vocês já fizeram como empresários para que isso aconteça? Olha, o que a gente tem feito é conversado tanto com o Ministério do Meio Ambiente, como conversado com o Ministério do Transporte, que é a quem precisa relatar isso, a ANTAC, que é a Agência Reguladora de Transporte Aquaviário Nacional, ela tem trabalhado no sentido de chamar a Marinha para buscar esse ordenamento, porque isso também é responsabilidade da Marinha, mas é uma atividade na Amazônia e as coisas na Amazônia demoram muito para acontecer. O governo federal precisa ter uma presença maior na Amazônia. Eu não creio, voltando para o tema da segurança, eu não creio que a gente vá resolver o problema de segurança nos rios da Amazônia com polícias estaduais. Precisamos do Estado? Precisamos do município? Precisamos. Mas nós temos que trazer para os rios da Amazônia uma polícia voltada para os nossos rios nos moldes que tem a Polícia Rodoviária Federal. Se os nossos rios são as nossas estradas, e se as estradas federais no Brasil, e nós somos Brasil, ela tem uma polícia voltada para as estradas federais, por que nossos rios não podem ter uma polícia voltada para os rios que conheça a real necessidade dos rios e esteja presente? Porque o que está acontecendo é que meio que os rios da Amazônia ficaram abandonados, era um assunto que a gente não tratava. Nos últimos 5 anos, a gente sabia, era muito pontual, essa questão de assalto a embarcações. Só que nos últimos 2 anos para cá, intensificou muito e isso está criando. E a solução que a gente acha que a navegação que a gente acha que é a solução de logística que a gente tem, até pela capacidade dos rios que nós temos de fazer navegação, a gente está virando um problema. Já tem determinadas indústrias do distrito que não querem mais sua carga pelo rio. Estão indo para o aéreo, muito mais caro. Muito aí é prejuízo para a Zona Franca, para os trabalhadores do distrito industrial. Tira a competitividade da Zona Franca. Está tirando a competitividade da Zona Franca. A insegurança do rio está tirando a competitividade da Zona Franca. Bem, um outro aspecto é o seguinte, é que além desse fator insegurança para a navegação, tem o fator drogas, armas, o contrabando que entra, essa colocação, essa história, essa possibilidade de se ter uma polícia específica, né, voltada para atuar nos rios, envolve também o tráfico de drogas que passa livremente e é praticamente incontrolável. Eu já tive conversas até com generais que comandaram unidades naquela região do Alto Solimões, e eles são claros em dizer que fazem o que pode, entendeu? Muito mais até do que poderiam fazer com os recursos que têm, mas não tem solução tamanha a quantidade de rios e braços de rios que entram pela floresta e onde esses bandidos se aproximam. Essa proposta sua da polícia, ela tem a ver um pouco, desculpa entrar nisso, não era o assunto principal, mas você se filiou ao PSD algumas semanas atrás e seria candidato a um cargo eletivo, não sei se deputado estadual ou federal, e isso tem a ver com a ideia de você tentar a vida política? Explica um pouco isso, doutor. Eu acho, Jefferson, eu passei muito tempo militando dentro do sindicato, tanto das empresas de navegação como na nossa federação. E lá a gente percebe que se não tiver representatividade, nós não vamos avançar. E a navegação ela é importantíssima para o nosso desenvolvimento. Então, eu estou em construção de uma pré-candidatura para deputado federal, porque eu acredito... Você é de Parintins? Sou do Baixo Amazonas, então eu sou da região do Baixo Amazonas, que é uma região que, se você não fizer navegação lá, você não vai para lugar nenhum.
Quem conhece o Baixo Amazonas sabe do que eu estou falando. Nós não temos ligações rodoviárias com lugar para nada. Então, tudo nosso lá é o aéreo onde tem um aeroporto ou é pela navegação. Sou oriundo da várzea, que aí é navegação na veia, porque quando você nasce na várzea, você já nasce dentro de um barco, ou você se utiliza da canoa e do barco para poder ir para algum lugar. E isso foi me motivando a construir, a estar em construção desse projeto de uma pré-candidatura. Então, eu estou pré-candidato porque eu acredito nesse setor para o desenvolvimento da nossa região. E acho que, como ele é muito abrangente e ele é muito de legislação federal, eu acho que uma construção para uma candidatura de deputado federal seria uma coisa que atenderia mais, uma representatividade que atenderia mais o setor. Nenhum dos deputados federais é originário hoje lá de Parintins, né? Daquela região do Baixo Amazonas, tem nascido e vivido lá? Não tem no Baixo Amazonas. Eu acho que a última representatividade que nós tivemos no Baixo Amazonas foi o ex-prefeito de Parintins, Carlinho da Carbras, que foi naquela região, ele é originário daquela região, e de lá para cá nós não tivemos ninguém na representatividade. E o Baixo Amazonas, já considerar o Baixo Amazonas de Itacoatiara para baixo, é onde está concentrada a maior população do interior do estado do Amazonas. Muito obrigado, Dodô Carvalho, vice-presidente do Sindicato dos Empresários de Navegação do estado do Amazonas, que nos deu aqui um bom panorama dessa grave situação que é a insegurança também nos rios da nossa região. Obrigado, Dodô. Obrigado. Eu que agradeço, Jefferson, a oportunidade de falar de navegação, e isso não me cansa porque é um prazer muito grande em busca de melhorias para esse nosso setor.